Olá, amigos! Tudo bem? Chegamos à terceira parte da aula sobre as principais alterações do novo acordo ortográfico. Aqui veremos o hífen e algumas questões de concurso. Preparados? Aqui veremos então as funções do hífen. Quais são essas funções? Primeiro, ligar os elementos de palavras compostas. Couve-flor, guarda-marinha, guarda-chuva. Unir pronomes átonos a verbos. Ofereceram-me, por exemplo. Oferecer verbo, pronome me. Detê-lo, levá-lo-ei. Também separar sílabas. Do, é, lo. Pesou. Gostou. Essas sílabas são separadas por hífen. E não é tracinho, hein? Agora, aqui no novo acordo, nós temos que saber a principal função dele, que é unir prefixo. E isso que nos interessa. Quais são os prefixos envolvidos no novo acordo ortográfico? Lembre-se da palavra psicanépios. Isso mesmo, psicanépios. Pseudo, semi, intra, contra, alto, neo, extra, proto, infra, ultra, semi. Chapa, circum, mal, hiper, inter, super, ante, anti, arque, sobre, pré, pró, pós, pan, ab, ad, ob, sob, sub. Mamé, mi, mu, macro, mega, mini, micro, multi. E também o verso. Vice, ex, sem, a quem, além, recém. Então a regra principal. Sempre você usará hífen nos seguintes casos. Nos prefixos vice, ex, sem, além, a quem, pré, pró e pós. Exemplos: vice-almirante, ex-prefeito, sem terra, além-mar, aquém terra, pré-vestibular, pró-europeu, pós-graduação e muitas outras palavras. Também usa-se o hífen com palavras iniciais por H. Vejam bem: anti-histórico, mini hotel, super homem. Todas essas palavras, quando eu tenho o prefixo mais a segunda palavra iniciada por H, devemos usar o hífen. Mas atenção, há uma exceção. É a palavra subhumano. Sub é o prefixo. Humano com H. O que acontece? O H cai e unimos sub e humano. E a pronúncia subhumano. Vamos lembrar de uma regrinha, um ditado popular. Os opostos se atraem, não é mesmo? Olha aí o Portuga. É uma dica dele. E também os iguais se repelem. Isso que acontece com o novo acordo ortográfico. Letras iguais, você usa o hífen para separá-las. Isso você aprendeu desde lá da educação infantil. Letras iguais, devemos separá-las. Exemplo: anti-inflamatório. Percebam. Anti termina com a vogal I. O segundo elemento começa com a vogal I, inflamatório. Contra, atacar, também são duas vogais ali iguais. Micro, ondas. Então o que acontece? Separamos. Os opostos se atraem e os iguais, no caso aí, se repelem. Mas há uma exceção, hein? Aquelas palavras começadas com
com o prefixo co. Exemplos: co-obrigar, coordenar, coordenação. Lembre-se sempre da palavra coordenação. Nunca haverá o hífen. Vamos ao outro exemplo. Hiper, requintado, interracial, subbibliotecário, super romântico. Então, todos esses casos eu tenho consoantes também iguais. Hiper, terminada com R, e a próxima palavra, por exemplo, requintado, iniciada por R. Então, mais um caso aí de letras iguais. O que acontece? Isso mesmo, devem ser separadas por hífen. Usamos o hífen. Mas atenção, hein? Com o prefixo sub, usa-se hífen também com palavras iniciadas por R. Lógico, há aí uma explicação. Se você, por exemplo, não usar o hífen na palavra sub-região, se você unir essa palavra, vai ficar sub-região. A mesma coisa, sub-raça. Se você unir essas palavras, usando aí a teoria de que as letras diferentes se atraem, se você unir, vai formar uma outra sílaba. Você vai ter que dizer subraça. Então, por isso, é necessário utilizar o hífen nesse caso. Letras diferentes, hífen inexistente. Exemplos: aeroespacial, anteontem, anteontem. Então, ainda também não é anteontem, nem anteontem, tá? Infraestrutura. O que acontece? Elas são atraídas, elas se juntam. Por quê? Vogais diferentes. Aeroespacial, o O, a terminação O, e a inicial espacial com a vogal E. Anteontem, infraestrutura. Hiper, acidez também. Interescolar, super exigente, também são unidas. Interescolar, super exigente. Agora tem os casos especiais. Se o segundo elemento começar por R ou S, vamos ver o que acontece. Antirrábico, contrassenso, neossimbolismo, ultra resistente. Percebam que o R está entre duas vogais, assim como o S também. Na língua portuguesa, se essas duas letras estiverem entre vogais, há um som mais fraco. E para que esse som seja forte, é necessário duplicar. Por exemplo, carro. Se eu não duplicar o R, ficará caro. Assado está entre duas vogais. Se eu não duplicar o S, vai ficar com o som de Z, azado. Então, por isso que eu tenho que duplicar essas duas letras para que o som saia forte. Então, no caso de antirrábico, será com dois R's. Contrassenso, também. Neossimbolismo, dois S's. Ultra resistente, dois R's. E tudo junto. Os prefixos circum e pan, usa-se hífen com as palavras iniciadas por M, N e vogal. Exemplos: circunnavegação, pan-americana. Um caso também especial é em relação ao hífen em compostos. Não se usa o hífen em compostos que contenham formas de ligação. Por exemplo,
preposição, artigo, conjunção ou pronome. Exemplos: pé de moleque, dia a dia, ponto e vírgula, fim de semana, disse-me disse. No caso aí do disse-me disse, são duas palavras ligadas por pronome. Mas há uma exceção. Por exemplo, a palavra água de colônia, que é uma fragrância. Mais que perfeito, aquela forma verbal, pretérito mais que perfeito, aí continua. Pé de meia, que é a economia de alguém, também continuou. Palavras com D e o apóstrofo, marca d'água, caixa d'água e elementos da fauna e da flora. João de barro, que é um animal, bem te vi, outro pássaro, cana de açúcar e muitos outros. Agora um fato interessante, aí é mais para clareza gráfica. Se no final a aparição de uma palavra ou a combinação de palavras coincidir com hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Veja aí o exemplo. Com muita alegria, o professor recebeu o ex-aluno na própria sala de aula. Viram que o prefixo ex coincidiu com o final da margem, com o hífen. E outra coisa, esse hífen não pode ser nem abaixo nem acima da palavra, tem que estar alinhado, é do lado da palavra. O ex, você vai ter que repetir o hífen na outra linha e a palavra aluno. Isso é para clareza gráfica. Vamos ver então como um novo acordo ortográfico cai em questões de concurso. Aqui eu tenho uma questão do CEPERJ de 2012 para assistente executivo. O vocábulo do texto que teve sua grafia alterada em virtude do recente acordo ortográfico é: letra A, quinta-feira; B, reintegração; C, tem com acento circunflexo; D, vem; E, ideia. E aí, o que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Isso, acertou quem respondeu ideia. Não há mais acento em ditongos abertos nas paroxítonas. Estão lembrados? Isso nós vimos no vídeo anterior. Assembleia, joia, jiboia. Na letra A, quinta-feira, um substantivo composto não foi mexido. Na letra B, reintegração, tranquilo. Letra C, vimos também na aula anterior que não houve alteração no acento diferencial dos verbos ter e vir. Ele tem, eles vêm, eles têm. Permanece o acento diferencial. E o V, aí, terceira pessoa do singular, sem acento. Uma outra questão também é do concurso do TJ Paraná de 2017. Em relação às normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, é correto afirmar: letra A, segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial de palavras homógrafas, homo igual grafia escrita, mesma escrita, com o pelo do verbo pelar e pelo substantivo foi mantido. Letra B, a acentuação gráfica das palavras deficiência, comunitária, infância e procedência justifica-se pela mesma regra do novo acordo ortográfico. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Letra C, em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam um novo acordo ortográfico: autoeducação, extraoficial, coeditor e contra-exemplo. D, o novo acordo manteve o hífen e as palavras compostas por justaposição.
cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas mantém uma unidade própria, como em aeroespacial, bem-te-vi, Ave Maria. E a letra E? As palavras ideia, jiboia, herói e feiura tiveram o acento agudo eliminado após o novo acordo ortográfico. Essa aí está fácil, não é mesmo? E aí, o que vocês acham? Muito bem, quem respondeu a letra C. Acabamos de ver que autoeducação, por exemplo, nós temos auto, a vogal O, e educação, vogal E. Vogais diferentes, o que acontece? Os opostos se atraem. A mesma coisa em extraoficial, coeditor e contra-exemplo. Vamos ver então a letra A. Pelo, substantivo, está com acento circunflexo, e pelo, verbo pelar. No vídeo anterior, vimos que o acento diferencial caiu nesses grupos. Então, pelo, substantivo, que está com acento circunflexo, não existe mais. Então, tanto o pelo do verbo pelar e o pelo substantivo não usa mais acento. Na letra B, deficiência, comunitário, infância, procedência, justifica pela mesma regra do novo acordo ortográfico. Primeiro, acentuação, regras de acentuação. Não são todas as palavras paroxítonas acentuadas, e sim as proparoxítonas. O novo acordo só atinge as paroxítonas, e mesmo assim, nem todas as paroxítonas são acentuadas. Letra D. Vejam ali aeroespacial. Está errado. Deveria escrever tudo junto. Aeroespacial, a regra os opostos se atraem. Bem-te-vi está correto e Ave Maria também. E a última, certíssimo, ideia não tem mais acento. E jiboia também, feiura não. Mas o problema ali está com herói, que é uma oxítona com ditongo aberto. Então, manteve-se o acento. Vamos passar então para a terceira questão. Essa é do IAPEN 2020, enfermeiro, para enfermeiro. Os textos 1 e 2 têm formatos distintos. Apesar de serem complementos, assinale a alternativa que justifica a acentuação do verbo em destaque. Eles aí deram um texto base, mas a questão por si só você pode responder, porque você tem que analisar esse início aí. Os textos 1 e 2 têm formatos distintos. Letra A. O uso do acento está incorreto porque representa o emprego do verbo no singular por concordar com um sujeito simples. Os textos 1 e 2. Letra B. O uso de acento é opcional desde a reforma ortográfica, porque pode concordar com o texto 1 ou com o texto 2, expressão do singular ou plural. Letra C. O uso de acento está correto porque representa o emprego do verbo no plural, por concordar com o sujeito simples no plural, os textos 1 e 2. E letra D. O uso de acento está incorreto porque representa o emprego do verbo no plural por concordar com o sujeito composto no plural, os textos 1 e 2. Também a letra E. O uso de acento está correto porque representa o emprego do verbo no plural por concordar com o sujeito composto no plural, os textos 1 e 2. Nós vimos isso na segunda parte do novo acordo ortográfico. É acento diferencial nos verbos ter e vir. Estão lembrados? E aí, responderam? Isso, muito bem. Acertou quem disse a letra E. Por quê? O verbo ter e vir na terceira pessoa do plural, o que acontece? Isso,
tem o acento circunflexo. Ele tem, sem acento, eles têm, com acento circunflexo. Então, pessoal, gostaram da aula? Você que não assistiu às aulas anteriores sobre o novo acordo ortográfico, aconselho que veja os vídeos 1 e 2. Lá encontrará mais informações sobre outras mudanças. Se mesmo assim continuar com alguma dúvida, escreva nos comentários que teremos o prazer em responder. Ah, e você que não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, pois dessa forma você ajudará a crescer e melhorar cada vez mais nosso canal. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!